Bem-vindos ao nosso canal informativo sobre saúde e qualidade de vida. Então, da mesma forma como a gente já abordou em outro vídeo sobre a crise, vamos falar sobre a crise da vida familiar, a crise conjugal, que é muito frequente hoje. Essa crise se alastrando está fazendo que as famílias se destruam com muito mais facilidade. Existe um aumento grande de separações, divórcios, brigas, conflitos, até morte, por causa da crise familiar e conjugal. Então, da mesma forma que eu falei da crise financeira, você pega a palavra crise, tira o S e fica crie um S. Então, crie satisfação. Então, a satisfação, você não pode ficar satisfeito, que o teu cônjuge não está satisfeito. Então, criar uma satisfação mútua. Dialogar, pessoal, o que tem que ser feito em cada parte para chegar num equilíbrio, certo? Criando a satisfação, você vai para o segundo item que chama-se sedução. Então, lembrar que se fala há muito tempo que casais de 10, 20, 30, 40 anos, se fala muito são eternos namorados. Então, manter sempre um nível de sedução, um nível de equilíbrio, sempre apresentar algo diferente, propor situações de convívio, de comunicação, de avaliação e de mudança de rota, mas sempre em conjunto. Então, a gente fala sempre que numa vida conjugal, se você quiser sempre ter razão, você nunca será feliz. Então, sempre entender essa dinâmica. Eu preciso partilhar, compartilhar e seguir junto no mesmo caminho. Se eu ficar contra, vai chegar um atrito, vai romper. Você vai numa linha paralela, vai contínuo sempre lado a lado, certo? A outra seria crie silêncio. Muitas vezes a crise familiar ocorre porque as pessoas não param para escutar e estão falando seguidamente. Então faça um silêncio de vez em quando, dá tempo do outro falar, escuta, assimila, e aí depois você pode fazer algum tipo de resposta, se for necessário. Senão mantenha em silêncio, que evitaria muitos problemas que ocorrem no dia a dia. O outro seria a simplicidade. Então, a relação não depende só de coisas luxuosas, de coisas fantásticas, cara. Às vezes é coisa bem simples, como um obrigado, um desculpa, eu te amo. Ou se voltar para casa, se não puder comprar uma flor, pega em qualquer jardim que tiver, no parque, na praça, pega uma florzinha, traga. O que a mulher precisa é valorização daquilo que realmente ela faz no dia a dia. E você, como mulher, lembre que o homem precisa de aprovação. Então, sempre fazer com que ele seja sempre sentindo segurança, que o trabalho dele compensa aquilo que a família precisa de forma geral. E o homem sempre valorizar aquilo que a mulher faz no dia a dia, né? E por último, chama que a suscetibilidade, a capacidade de você perceber sutilmente o que está fazendo. Não deixa a crise crescer muito. Lembrar quando eu disse, crise é risco e oportunidade. Deixar crescer muito, o risco aumenta muito. Se você entender antes, você consegue criar, então, a oportunidade de um princípio de crise, criar a solução antes que essa crise aumente de forma geral. Então, dentro desse contexto, você vê que então, você pode usar a própria palavra crise. Então, em vez de reclamar de crise, fala crie um S. Crie a solução a partir desse mecanismo. Esquece a palavra crise e lembra que ele é risco e oportunidade. Ele está ali pronto, a toda hora, a todo instante, cobrando de você. Faça isso, ou faça aquilo, ou não faça nada. Mas é importante entender, então, que crise não é o fim de nada. É o começo de alguma coisa se você entender como oportunidade. Pode ser o fim se você achar que é risco, pode desabar tudo isso. A escolha de um lado ou de outro só depende de você. Então, esqueça a crise, pense na oportunidade, pense na evolução e vamos em frente. Até o próximo vídeo.